7 tecnologias antigas que nem a ciência conseguiu explicar. Histórias de aliens, de armas sagradas letais e estruturas indestrutíveis. Não é do próximo filme que vai ao cinema que eu estou falando, e sim de mistérios reais. Você gosta de mistérios? Aposto que sim, né? Então continua aqui no vídeo que hoje, aqui no Futuro à Vista, você vai conhecer as 7 tecnologias antigas que nem a ciência conseguiu explicar. Pilar de ferro de Delhi. Esse item é tão emblemático que alguns até cogitam que ele é um metal futurista que foi trazido à Terra por alienígenas. Localizado na cidade de Delhi, na Índia, o pilar de ferro de Delhi vem se tornando cada vez mais famoso por suas peculiaridades que intrigam até estudiosos do tema. Ao olhar à primeira vez, é até possível defini-lo como uma construção recente, mas ele tem nada menos que 1.600 anos, ou seja, foi forjada em meados dos anos 300. Até aí, tudo bem. Mas acontece que esse pilar é altamente resistente à ferrugem, mesmo sendo muito antigo. A construção é tão antiga que chegou a Delhi há cerca de 1000 anos e é mais antiga que a própria mesquita do local. O monumento é uma coluna de ferro com 7,2 metros de altura e seu peso é de mais de 6 toneladas, ou seja, um monumento alto e imponente, mas que se mantém inteiro mesmo com todo esse tempo. Além disso, inscrições misteriosas e datas diferentes estão gravadas no pilar. As inscrições mais antigas está em sânscrito, em 6 linhas e 3 linhas na escrita Brahmi, no período Gupta. Pelos estudos, as inscrições honram o deus hindu Vishnu e também um rei chamado de Chandra. Vale a pena ressaltar que até 2002 não foi feita nenhuma análise aprofundada no pilar, pois ele era um objeto considerado sagrado pelo povo indiano. E você, acha que esse monumento esconde mais segredos? Fogo grego. Ao longo da história, muitas guerras foram travadas e muitas armas e métodos de ataque ao inimigo foram criadas. Muitas dessas armas foram aprimoradas ou apenas esquecidas com o passar dos anos. Mas uma delas perdurou como praticamente uma lenda, e é surreal. O fogo grego foi um mecanismo adotado pelo Império Bizantino por volta de 672 d.C. e era usado contra seus inimigos. Esse fogo era lançado nos seus inimigos e era praticamente impossível de ser apagado. Você consegue imaginar isso? É um fogo que queima sem parar. Mesmo em contato direto com a água, o fogo continuava consumindo tudo e todos em seu caminho. Estima-se que quem criou esse método letal de extermínio foi Calincos de Heliópolis, um arquiteto judeu que fugiu da Síria para Constantinopla. Mas afinal, do que era feita essa arma letal? É um mistério. Sua composição pode ser uma variante de nafta, mas sua fórmula completa nunca foi descoberta. Então sim, não existe um consenso científico de quais eram os ingredientes usados para criar o letal fogo grego. Espada Ulfbert. Você conhece a história dos Vikings? Ah, com certeza você já deve estar pensando naquelas séries e filmes cheios de lutas e batalhas sangrentas. Bom, embora algumas coisas sobre os Vikings tenham sido exageradas com o passar dos anos, uma delas é real e muito impressionante. A espada Ulfbert, que foi criada entre 800 a 1000 d.C. Mas qual é o grande diferencial dessa espada? A Ulfbert é uma espada de mão com pomo e lâmina reta de 2 gumes. Ela é assim, pois os vikings lutavam empunhando a espada em uma das mãos e o escudo na outra. Essas armas eram fatais e seu metal era extremamente puro, tanto que não era possível replicá-lo, pois ninguém conseguiu descobrir seu método de fabricação. Concreto romano. É sabido que para manter uma construção bonita por muito tempo, é preciso reformá-la, certo? Então é com essa informação em mente que você vai se surpreender com o concreto romano. Muitas antigas construções que foram feitas com esse concreto, como templos, teatros e circos, perduram por nada menos que 2000 anos e ainda mantêm uma boa conservação. Como isso é possível? Você deve estar se questionando. Ninguém nunca chegou a essa resposta. Os ingredientes usados nessa resistente mistura ainda são desconhecidos. Apesar de haver sim algumas teorias de que o concreto foi feito com cinzas vulcânicas, cal, água do mar e rochas vulcânicas, digamos que sua composição ou sua receita ainda não pode ser replicada. Então sim, o concreto romano é um dos grandes mistérios da ciência. Aço de Damasco. Lâminas foram grandes aliadas de alguns exércitos e o motivo da derrota de outros. Antes de armas de fogo serem criadas, eram com essas armas que as batalhas eram travadas. Com o tempo, houve o aprimoramento das lâminas,
teorias. Porém, uma delas ainda vem confundindo e causando dúvidas na comunidade científica. E eu estou falando da lâmina de aço de Damasco. Isso porque esta lâmina ela é descrita como um artesanato de altíssima qualidade, capaz de surpreender os ferreiros mais experientes durante a era medieval. O que ocorre é que essa lâmina ela era diferente das outras. As lendas contam que seu corte era muito preciso, capaz de cortar um cano de fuzil ou um fio de cabelo. Atualmente, muitos tipos de aços modernos se equiparam ao aço de Damasco, mas para o século XVIII esse mecanismo era extremamente avançado. Computador analógico da Grécia Antiga. O fundo do mar causa curiosidade desde sempre. Foi de lá que veio o computador analógico na Grécia Antiga. Esse item é tão intrigante que até está exposto no Museu Arqueológico Nacional em Atenas. Há mais de um século, na ilha grega de Anticítera, anteriormente chamada de Antiquítera, um grupo de catadores de esponjas marinhas se aventurou nas águas da ilha. O grupo então encontrou os restos de um antigo navio naufragado ali há 2000 anos. E lá estava o mecanismo de Anticítera. Esse instrumento é considerado um dos primeiros computadores. Não era um computador com internet, com redes sociais como hoje em dia, mas era sim muito impressionante. Seu funcionamento consistia em prever posições astronômicas e datas com anos de antecedência. Imagine isso tudo no segundo século antes de Cristo. Mesmo que a data de criação não seja exata, estima-se que foi criado entre 1900 e 1902. O físico inglês Derrick John de Solar Price foi o primeiro que analisou em 1950. É claro que não haviam as tecnologias atuais à sua disposição, então ele fez o melhor que pôde com os seus aparatos. Em 1971, imagens de raio-x foram feitas do instrumento e ele foi o responsável por analisar detalhes dos 82 fragmentos do mecanismo. Ele também analisou imagens das peças com raios-x e raios gama, buscando mostrar sua complexidade com mais exatidão. Com isso, ele conseguiu descobrir as datas em que as peças foram feitas e datou a data de 70 a.C. a 50 a.C. Não satisfeito com o que havia descoberto, ele seguiu com as investigações e contou os dentes em cada uma das rodas para entender suas funções. Ele concluiu que os números 127 e 325 representam o movimento dos corpos celestes no espaço, bem como suas distâncias da Terra e a geometria das órbitas. Para ficar ainda mais claro, 235 representa a quantia de meses lunares no chamado ciclo metômico e 127 mostra os movimentos elípticos da Lua ao redor da Terra. O objetivo dessas previsões era facilitar o cotidiano dos cidadãos, entender a melhor data para as colheitas e escolher as datas para rituais religiosos. E, claro, também entender melhor a respeito do universo. Mas, apesar de muito se presumir sobre essa máquina, algumas coisas ainda intrigam os estudiosos. O número 223 foi encontrado em outra roda do mecanismo. Esse número pode ser devido ao movimento que a Lua e a Terra fazem, se encontrando após um período de 223 luas, ou seja, após 18 meses e 11 dias. Então, isso serviria para prever eclipses, um instrumento muito avançado para a época. Sismoscópio de Zhang Heng. Há cerca de 20 séculos, no ano de 132, um brilhante astrônomo, matemático e engenheiro chinês, chamado Zhang Heng, criou uma invenção impressionante, o primeiro sismoscópio do mundo. Um sismoscópio é um instrumento que indica o tremor da Terra durante um terremoto. Esse é um instrumento extremamente necessário, pois algumas cidades, como Los Angeles, são afetadas por terremotos com frequência. Antes da invenção de Heng, alguns instrumentos se assemelhavam a esse detector de terremotos, mas nenhum deles tinha alcançado a eficácia dele. Zhang Heng apresentou um instrumento sensível que conseguia detectar até mesmo a direção de onde o terremoto vinha. O sismoscópio de Zhang Heng tem um visual muito emblemático. Lembra muito um jarro chique. Do lado de fora existem 8 cabeças de dragões, sob elas 8 sapos com a boca aberta e as cabeças inclinadas para cima, dando ao objeto um ar místico e intrigante. Zhang Heng foi inegavelmente um precursor da sismologia. Mas e você? Já conhecia algum desses mistérios? Ficou curioso para saber de outros? Comenta aqui embaixo. Aqui ao lado você encontra mais vídeos interessantes. É só clicar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.